Olá, aqui é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá e hoje eu vou dar prosseguimento ao masculino ferido, o homem refém de seu autoesquecimento, parte 5. O item 10 dessa jornada, sabe também que ser filho, marido e pai é menos difícil do que ser um homem. Então o item 10 fala que este masculino ferido sabe que ser filho, ser marido e ser pai é menos difícil do que ser um homem. O que nós temos na nossa pedagogia, na nossa educação emocional, e por que não dizer na nossa educação material também e espiritual, são modelos, são clichês, são fórmulas, né? O que quer ser pai? Não deixar faltar nada em casa, amar o seu filho, dar uma boa educação, e não deixar faltar nada em casa, cumprir com as responsabilidades, isso é um bom exemplo. Mas o que é dar uma boa educação? Talvez eu pudesse responder de uma maneira mais sucinta. É fazer com que esse pai seja uma referência para que esse filho ou essa filha possa se perceber, se olhar, se encontrar. E o que é um filho, um bom filho, Esse homem que se estratificou, que se cronificou como filho, esse que adora os pais, ama a mãe e, preferencialmente, do ponto de vista freudiano, ama, venera a mãe e, quem sabe, a sua mulher, a sua esposa, a sua futura esposa, o seu futuro parceiro ou parceira jamais chegará aos pés dessa mãe. E venerá-la e não deixar faltar nada e amá-la acima de tudo, etc, etc. Isso daí, de um ponto de vista, até eu diria religioso, parece tão sublime, na verdade, quanto patológico, Eu estou falando de clichês, estou falando de bengalas que se segura para tentar ficar de pé. Um marido também, fundado no clichê, fundado numa fórmula, é aquele também que é fiel, não deixa faltar nada em casa, ama sua esposa e a família é a coisa mais importante. Talvez ele possa ser um animal doméstico, um animal de estimação, alguém que do ponto de vista da bondade não deixa a sua lista de tarefas falhar. Mas, olha, evidente que a gente pode pensar que, puxa, se todos os homens fossem assim, o mundo seria melhor. Por um lado, Por um lado, porque a gente vê tantas aberrações que eu até tracei agora um perfil razoavelmente modesto. Mas o que acontece é que a gente não está aqui para viver no razoavelmente modesto. Então, a maior revolução de um homem é ele se tornar um homem. A maior revolução de uma mulher é ela se tornar uma mulher. Eu vou lembrar, para esse masculino ferido que cumpre tarefas, a tarefas, quem sabe, de ser um bom filho, de ser um bom marido, de ser um bom homem. E esse bom, o parâmetro, não é o self dele, não é a essência dele, não é a alma, não é o ser dele, sim as cartilhas comportamentais, as regras comportamentais, muito marcadas também por, às vezes, conservadorismos atrofiantes. Esse homem também ele precisa resgatar sua ousadia enraizada, com os pés no chão. Mas eu vou lembrar o que poderia ser uma espécie de definição desse homem que não se deixou inebriar pelos clichês mais fáceis, de ser um bom filho, um bom marido, um bom pai. Eu vou lembrar de 4, eu digo vou lembrar porque isso tudo está dentro de cada homem. Eu vou lembrar de 4 etapas fundamentais para esse homem se colocar de pé. O primeiro é abrir-se à jornada de retornar ao homem espiralado que ele é. Eu vou explicar daqui a pouco.
Mas para isso, o item 2 ele precisa ir ao encontro de sua sombra, das suas sombras e suas mortes decorrentes, mortes estas que levam a grandes e novos renascimentos. Mas para isso, o item 3, ele precisa fazer contato com os seus sentimentos. Mas para isso, o quarto item, ele precisa reconhecer que tem sido um projeto mal acabado, uma imaturidade psicoespiritual que se cronificou narcisicamente. Esse homem de pé, ele minimamente teria que olhar para esses 4 horizontes. Primeiro, abrir-se à jornada de retornar ao homem espiralado, mas para isso, ir ao encontro de suas sombras e suas mortes decorrentes, mas para isso, fazer contato com os seus sentimentos, mas para isso, reconhecer então que tem sido um projeto mal acabado, uma imaturidade psicoespiritual que se cronificou narcisicamente. Eu acho que, em tese, nem precisaria explicar, mas eu vou pontuar rapidamente esses 4 pontos que se contrastam enormemente da gente se amparar, desse masculino ferido, se amparar em clichês paternos, em clichês maritais, né, em clichês filiais, e a encarnação passa e ele não se põe de pé como um homem. O primeiro item é abrir-se a jornada de retornar ao homem espiralado. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que encarar esse desafio de perceber que a realidade é uma espiral ascendente e descendente. E a evolução não é sinônimo de progresso. Progresso é cartesiano. A evolução é cheia de paradoxos, é cheia de subidas e descidas. A evolução é uma espiral. Essa espiral comporta vários níveis, são várias inteligências. A inteligência material, a inteligência emocional, a inteligência cognitiva, né, intelectual, a inteligência psicológica e a inteligência espiritual. Coisas difíceis para um homem mediano que está refém da sobrevivência e está refém da sua própria carência. Então, nessa jornada, quer dizer, abrir-se a jornada de retornar ao homem, retornar ao homem espiralado, a esse homem que dialoga diariamente, a cada instante, com essas instâncias da matéria, da emoção, da subjetividade, da racionalidade, da intuição, enfim, da comunhão com o maior, com o sagrado. Mas para isso, né, ele tem que conhecer as suas sombras. Ele tem que ter minimamente uma coragem de poder morrer tantas vezes quanto as necessárias, porque cada morte implica num novo nascimento. Não existe uma morte para nada, uma morte para coisa nenhuma. Quando uma semente morre, aí é uma promessa de uma grande árvore. A morte é algo, no fundo, desejado pela alma. As mortes são desejadas pela alma, porque essa alma precisa florescer, ela precisa dar bons frutos, e só morrendo que isso acontece. E se o homem não tem uma qualificação instrumental para isso, vai ficar preso de um clichê paterno, ou filial, ou marital. Fazer contato com os seus sentimentos, isso já foi dito enormemente aqui nessa série do masculino ferido. A ferida central desse masculino é ele ter sido interditado ao acesso à sua subjetividade, e ele ter aceitado, ter se identificado e ter concordado que a subjetividade não é um território seu, e sim do feminino, esquecendo que ele, esse masculino, tem um feminino dentro dele. Um dia a gente vai falar, quando eu digo assim, que ele foi interditado, um dia a gente pressupõe que alguém fez isso, E foi. Não é só o homem, Um dia a gente vai falar quem fez essa interdição, quem produziu essa interdição. Nesse homem divino, nesse homem de Deus, nesse homem que veio para celebrar a vida em profunda comunhão, pelo menos todos os dias, pelo menos sempre,
inclusive discernir a diferença de alegrias sazonais da felicidade perene, aquela felicidade que você atinge e nunca mais perde, ainda que esteja triste, ainda que esteja com uma dor. Isso jamais significaria para esse homem espiralado estar infeliz. Muito pelo contrário. Mas para tudo isso ele precisa reconhecer que tem sido um projeto mal acabado, né? Possui uma imaturidade psicoespiritual que se cronificou narcisicamente. O pior de tudo é que ele tem um certo orgulho da sua faixa etária eternamente jovial. Quem sabe esse púbere, esse pré-adolescente, esse adolescente, esse quase adulto que habita a civilização ocidental e uma grande parte da civilização oriental também, se ele não reconhece a sua estatura modesta, mediana, por que que ele vai lutar? Por que que ele vai entrar na jornada, nessa jornada do herói? Por que que ele vai se empenhar em querer se verticalizar e se espiralar quando ele está feliz como um bobo? Nossa, como ele sorri, como ele se diverte, como ele se distrai. Nossa, como ele é bobo. Me refiro ao masculino ferido. É bom sempre discernir que, embora eu esteja falando para um gigantesco percentual planetário, né, de homens que trazem o masculino ferido, eu não estou falando para todo mundo. Tá? Eu tenho certeza que nesse momento alguém que está me ouvindo não está se identificando com esse masculino ferido. Isso é maravilhoso. Jamais a minha intenção é dizer que todos nós estamos no mesmo saco. Mas olha, majoritariamente deu ruim. É só abrir o jornal, é só ligar a TV que a gente vê que deu ruim. São meninos de terno comandando o mundo. São garotos carentes, imaturos, comandando o mundo. São meninos com um desejo de poder e de dinheiro, de poder, comandando o mundo. Do ponto de vista dos ciclos astrológicos, a cada 2160 anos há uma alteração entre a energia masculina e feminina, né? Entre a energia masculina e feminina. Mas não é. Isso acontece do ponto de vista energético, né? Mas acontece que a gente não tem vivido exatamente isso por conta de toda uma trama, de todo um projeto, né? De que esse masculino vingue para sempre. Esse masculino cronificado no poder do ego. Um dia, quando a gente considerar esses ciclos astroteológicos ou astroespirituais, a gente vai conseguir honrar melhor uma era do feminino que se alterna com uma era do masculino e assim prossegue, pelo menos pela eternidade. Bem, meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá, trabalho com astrologia, medicina chinesa, psicoterapia e arte. Bem, em breve estaremos juntos novamente. Espero que esse material esteja servindo para algumas reflexões mais profundas sobre o nosso desvio. Tá bom? É isso.